Obrigada, Almeida. Eu vou começar, então, a minha apresentação. Já elementos técnicos específicos, né? Então, assim como não basta comprar uma maquininha de pão para se dizer padeiro, não basta usar uma ferramenta de PGR e achar que é um profissional de saúde e segurança. As pessoas fazem o técnico em segurança do trabalho, uma especialização em engenharia de segurança do trabalho. Então, não é qualquer pessoa que consegue manusear uma ferramenta e tá tudo bem, né? Também não é qualquer pessoa que consegue executar o ofício dos outros. Então, aqui, por exemplo, no capítulo de máquinas, a gente vai ter as máquinas mais comuns no mini mercado, que são as máquinas de padaria e as máquinas de açougue. Máquina enfardadeira no mini mercado é muito improvável que tenha, mas já está ali disponível. Se você não tiver, você vai dizer que não tem, né? E a resposta vai ser respondido como não tem. E aí, eventualmente, você vai ter outras máquinas e equipamentos. Você pode ter uma seladora a vácuo, por exemplo, né? Pode ter várias máquinas que não estão nos anexos. Então, você vai dizer quantas máquinas você tem diferentes, né? E aqui eu assinalei o número 4. Dá uma olhada na próxima tela. Aqui, no item 6, outras máquinas, ele abriu 4 janelinhas novas, né? 4 abas novas. E aí eu vou preenchendo por grupo de máquina ou por máquina específica. Né? Então, eu vou dizer, ó, eu tenho máquinas, a máquina número 1 tem sistemas de segurança? Eu vou dizer que não, tá? E aí eu vou ter que avaliar o risco. A pessoa que vai usar, por exemplo, uma seladora, ela pode se queimar porque tem uma superfície quente ali. O risco de queimadura é insignificante, é leve, significativo, a pessoa pode morrer queimada, né? Provavelmente ali o risco seria leve. E aí vai continuar avaliando, né? Qual a probabilidade da pessoa se queimar utilizando aquele equipamento. E assim por diante. Então, para cada máquina que não está nos anexos, você vai preencher um campo desse jeito aqui, tá? Então, vai ter essas perguntas e você vai preencher esses espaços em branco. E vai salvar e avançar conforme você for preenchendo. Ergonomia, o terceiro capítulo, né? Não vou falar de todos detidamente, vou dar só alguns exemplos. Então, vai falar sobre avaliação ergonômica preliminar, que é uma novidade da NR17, né? Antes falava-se da ET, todo mundo tinha que ter ET, aí todo mundo fazia, a maior parte das pessoas não faziam, quem fazia, às vezes, ainda fazia mal feita. Então, o que aconteceu? Agora, todo mundo tem que fazer a EP. O que é a EP? É uma avaliação mais superficial, né? Das situações de trabalho que realmente demandam adaptação do trabalhador para conseguir adaptação do trabalho às características da pessoa, né? Então, se você não fez a sua EP ainda, você vai clicar não. E aí vai abrir essa janelinha cinza, dizendo que a avaliação vai ser realizada nesse capítulo, né? Que a gente vai responder na ferramenta. Aí, corri tudo, né? Cheguei lá no item 8 da parte de ergonomia. Ele vai perguntar o seguinte: no estabelecimento, tem casos de lesão ou agravo à saúde, né, doença, relacionado a fatores ergonômicos? Se você diz que sim, provavelmente é porque ali em cima, naquelas perguntas de 1 a 7, tem algum risco que não está bem controlado, né? E aí a gente convida você a voltar e investigar onde que você está errando no controle do risco, né? Então, isso é importante que a gente tenha em mente. Se as pessoas estão adoecendo ou se acidentando, é porque o risco não está bem controlado, né? Então, a gente volta, reflete e vê se não tem alguma coisa que a gente está subestimando, né? Então, se você respondeu de 1 a 7 e o risco estava baixo, e mesmo assim está tendo doença, opa, talvez o risco não esteja baixo, você esteja se equivocando na avaliação do seu risco. Quanto à ergonomia, né? Tem uma seção ali que é o item 3, sobre levantamento, transporte e descarga individual de cargas. E aí ele vai fazer uma pergunta: se aquilo que está sendo carregado, né, no lombo, no muque, se isso pode comprometer a saúde da pessoa, né, do trabalhador. Se você responder que sim, ele vai dizer que essa atividade é um risco alto. E você vai ter que modificá-la, né? A forma de exercer, talvez tenha que usar um carrinho, uma paleteira, né? Não, a solução não é colocar um cinturão na cintura do trabalhador. A solução é disponibilizar meios técnicos, né? Uma prateleira, um carrinho mais alto, né? Alguma coisa para que a pessoa não precise fazer essa movimentação manual. E aí, lá na frente, no capítulo 6, vai ter um outro item que é sobre condições de transporte manual de sacos.
é outra pergunta, não tem nada a ver com ergonomia, tá? Então, só para destacar, então tem uma pergunta de ergonomia, que é sobre transporte manual de cargas, e tem outra pergunta que é sobre condição de transporte de cargas. Aí ele vai perguntar sobre o piso, né, sobre o tamanho do deslocamento, se tem rampa, se não tem rampa. Só para vocês não confundirem, tá? Então, a questão ergonômica é um risco alto, você pode estar adoecendo gravemente uma pessoa, detonando a coluna, o ombro, o cotovelo, o punho dessa pessoa. E você pode estar, por exemplo, sem risco nessa parte de movimentação. Não tem rampa, né? O piso está íntegro, etc. Então, e aí tem, depois que você preenche tudo, né? O capítulo 8 é sobre vaso de pressão e tubulação, o capítulo 9 é sobre outros riscos que você vai adicionar manualmente, né? Então, você vai clicar ali, adicionar outro risco, vai descrever o risco, né? A ferramenta, ela é feita para ser customizada, né? Então, não tem como a gente prever em abstrato tudo que um mini mercado vai ter de risco. Então, eventualmente, alguns riscos não vão estar cobertos pela ferramenta, e aí é dever de quem está utilizando a ferramenta incluir manualmente, né, descrever esse risco, avaliá-lo e controlá-lo também. Depois que a gente identificou todos os riscos, né, de todos os 9 capítulos, incluindo riscos que não haviam sido previstos pela ferramenta, a gente vai para a fase de definição de medidas. O que são essas medidas? São medidas para controlar especificamente cada risco. Né? Esse é o plano de ação. Depois que a gente definir as medidas, a gente vai ter um plano de ação. Então, você vai rolar, né? É uma tela que é muito importante que você leia, né? Vai rolando ali no amarelo. Você vai ver sobre a definição de medidas, qual é a sua obrigação. Você precisa controlar os riscos. E os riscos são controlados por medidas palpáveis e que precisam ser eficazes para controlar aquele risco. Né? Então, eu dizer que vou implementar minha CIPA é importante para a organização? Com certeza é. Vai resolver o risco de choque elétrico? Não. Né? Então, não é uma medida, né, para choque elétrico você ter uma CIPA. Né? Então, para cada risco que a gente identificou, a gente vai ter que propor medidas para enfrentar e controlar, para que as pessoas não adoeçam e não sofram acidentes. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Quando abrir essa tela de definição de medidas, ele vai pegar todos os capítulos em que medidas são necessárias, né? E vai abrir ali. Você pode filtrar por risco, por nível de risco, né? Baixo, médio ou alto, para dar aos mesmos riscos o mesmo tipo de tratamento. Então, por exemplo, risco alto é uma coisa que pode adoecer gravemente ou até matar alguém. Então, você precisa ter uma ideia de que no cronograma isso não pode ficar lá para dezembro, né? Para janeiro, para o ano que vem. Isso tem que ser feito para ontem. Se alguém está arriscando adoecer gravemente, né, ou morrer em razão de algum risco que não está controlado, você tem que ou paralisar essa atividade imediatamente, ou propor uma medida, né, que possa controlar a probabilidade, provavelmente, para diminuir esse risco. Então, eu vou pegar um exemplo aqui do quadro elétrico, né? Então, no 1.1, eu respondi que eu não tinha um quadro elétrico sinalizado. É fácil sinalizar um quadro, né? E aí o próprio sistema já me indica uma ação sugerida para enfrentar o quadro. Ele coloca ali, dotar os quadros elétricos de advertência sobre perigo elétrico. Eu clicando nesse quadro azul, vai abrir a ação, eu posso modificar essa ação, eu posso incluir, colocar uma redação mais fácil para quem vai implementar o PGR, né? Eu posso fazer qualquer coisa nessa janelinha em branco ali onde está escrito ação. E eu tenho que definir quem é o responsável por aquela ação, qual a prioridade e a data de início. Como aqui era apenas uma placa de advertência, eu identifiquei hoje. Depois de amanhã já está pendurada, né? O tempo de sair para comprar a placa e pendurar, sinalizar o quadro ali, né? E como que eu vou acompanhar? Eu vou ter um checklist, né, do meu plano de ação, e eu vou assim, a ação que eu estava prevista para o dia 5 foi feita? Foi. Aí eu vou lá, dar um check, né, vou dizer que foi feito, e a cada mês eu verifico o meu plano de ação, né, então minha aferição é mensal. Pilhas de saco, né, era um problema que eu assinalei ali com vocês. Então, coloca as ações sugeridas. O que é uma ação? Alguém vai ter que ver, esse piso é um piso de madeira, né, esse piso de madeira vai deformar se eu colocar muita coisa em cima dele, né? E aí a resistência do piso vai determinar quanto de peso eu posso colocar ali em cima, né? Qual a altura da minha pilha de sacos. Não posso encostar as pilhas na parede, né?
tem todo esse tipo de cuidado e as referências são dadas pelo próprio sistema, tá? Para conseguir corrigir os erros. Então, no final, né, definiu todas as medidas para todos os riscos que você apurou, você vai gerar um PDF com o inventário de riscos, o inventário fica mais ou menos assim, né? Aqui é um exemplo, deu que preencher. Então, ali tem instalações elétricas, e ali eu tinha falado do quadro, né, que eu acabei de dar o exemplo. E aí o sistema vai dizer, ó, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Em relação ao plano de ação, também peguei a parte do quadro elétrico, né? Então, dotar os quadros de sinalização. Quem vai fazer? João da Silva. Quando? Depois de amanhã, né? Como é que vai acompanhar? Isso aqui é o meu plano de ação. Então, todas as medidas que eu defini, né, que eu determinei, vão aparecer no plano de ação. As orientações e referências vão ter o endereço, né, de onde que na NR diz que eu tenho que fazer tal coisa. Ali é todo o script, né, com todo isso tudo descrito. Então, não é só o item 1.1, 1.5, não. Vai estar escrito o item tal, o que o item comanda e como é que você executa. Depois que você concluiu tudo isso, você pode voltar. Tá vendo ali no vermelhinho que eu botei do lado, meus relatórios de gerenciamento de risco? Se você clicar ali, você vai achar esse arquivo de teste que eu estava mexendo. Você pode entrar e sair a qualquer momento para editar, incluir, né, colocar riscos novos, né, modificar o seu PGR. Mudou um processo de trabalho, tem uma máquina nova, você vai ter que editar o seu PGR. Você consegue fazer isso com bastante facilidade, muito rápido. Eventualmente, você consegue fazer sozinho, sem precisar da intervenção de uma empresa de segurança do trabalho, se os riscos são mais fáceis de serem avaliados, tá? Então, só para concluir, né, para quem só sabe usar martelo, todo o problema é prego. Então, a gente está dando uma ferramenta. Essa ferramenta é o apanágio da civilização moderna? Não. Essa ferramenta é muito útil, muito boa para quem sabe usar, tá? E aí, qual que é a ideia do governo? A gente não vai conseguir que todo mundo tenha programas magníficos a partir de amanhã. A gente está dando uma ferramenta para permitir que as pessoas, usando essa ferramenta, se transformem, né, como profissionais e transformem também o meio ambiente de trabalho. Então, essa frase está na tela ali, do Steve Jobs, né? Então, você não impõe a produtividade, você dá ferramentas e com as ferramentas as pessoas se transformam.